Proteção web, filtro de navegação, controle de acesso à web. O nosso Web Protection. Vamos analisar um pouquinho aí sobre esse importante recurso e onde eu destaco que muito mais do que controle de navegação, a gente tem que analisar o Web Protection como uma ferramenta e um recurso de segurança. Vamos habilitar o produto, na verdade a solução aqui nesse nosso exemplo no servidor, enquanto a gente comenta um pouquinho. Então, botão direito do dispositivo, editar servidor e vamos habilitar o Web Protection. No momento da habilitação, a gente precisa escolher uma política, no nosso caso é um servidor, vamos seguir a sugestão da solução e habilitar o Web Protection na política de server. Observamos que a gente já tem a indicação do Web Protection como pendente e dentro de alguns minutos a gente vai ter a instalação do aplicativo do Web Protection e a configuração lá no servidor. Tudo de forma muito simples, realizado diretamente através do painel. Antes da gente demonstrar as configurações no filtro de conteúdo, nosso Web Protection, vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual, sobre as ameaças digitais que a gente tem hoje. Ter uma solução de Web Protection, de proteção web, é tão obrigatória quanto um antivírus. Mesmo que a gente não habilite nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de controle de acesso à internet, o Web Protection tem políticas exclusivas de segurança e é capaz de proteger o dispositivo contra malwares que o usuário possa receber. Como exemplo, eu recebo um e-mail que de alguma forma me convence a clique aqui. Eu acho que o caso mais cômico aí é eu receber um e-mail de um banco onde eu não tenho conta corrente naquela instituição, solicitando para que eu atualize os meus dados bancários ou atualize o meu aplicativo. Mesmo sem eu ter conta naquela instituição financeira, eu sou convencido pelo conteúdo e pela importância aí de eu realizar aquele acesso. Então eu clico aqui. Com o Web Protection habilitado, esse conteúdo, assim como o antivírus é capaz de reconhecer uma ameaça digital, o Web Protection, na sua questão segurança, ele vai reconhecer que o acesso àquele destino já é um destino classificado como risco e vai impedir o acesso, dessa forma protegendo o dispositivo de instalação de algum tipo de ameaça. Vamos verificar quais são as configurações disponíveis no Web Protection. Vamos verificar então quais as configurações e os recursos disponíveis no Web Protection. Configurações, Web Protection, configurações. Observem que a gente tem nesse exemplo os servidores com o verde e as estações em cinza. Temos o verde aqui em servidores porque a gente tem dentro do site de demonstração um dispositivo habilitado. Porém, a política de configuração não está habilitada para todo aquele site. Vamos habilitar só para que a gente possa visualizar como é a configuração onde todo o site está habilitado para o Web Protection. Então, no nosso caso, a gente vai no site e a gente vai colocar a política ligado. Vamos escolher uma política e dar OK. Vamos verificar. Ops. Observe que no site demonstração a gente tem o símbolo do Web Protection, que a gente pode observar aqui que já está habilitado e configurado lá no dispositivo. Diferente então de quando a gente tem somente um dispositivo com o Web Protection habilitado. Nesse caso, o site todo está habilitado. Ok? Vamos acessar agora as configurações de política do Web Protection. O ponto mais importante aí na nossa construção de segurança web. Observe que temos 3 políticas com o cadeado que não podem ser excluídas, são as políticas padrões, uma para desktop, laptop e server. E aqui a gente tem uma política exemplo.
A criação de novas políticas é bastante simples. Basta eu colocar o nome e usar uma política como padrão. Vamos aí acessar as configurações dessa política. No item geral, temos aqui o nome da política e uma opção somente relatório. Essa opção, quando checada, quando clicada, ela desabilita todas as configurações e essa política passa a ter somente um registro de toda a navegação. Inclusive, as questões de segurança também estão desabilitadas. Porém, existem casos que são necessárias o registro de todo o tráfego web. Então, podemos sim ter uma política usando esse recurso. Temos aqui as informações da página de bloqueio, isso é personalizado, inclusive a gente pode colocar imagens aqui. Temos aqui o intervalo de bloqueio por reputação, então a gente pode definir uma nota, caso aquele site, aquele conteúdo tenha uma nota acima disso, ele também vai ser bloqueado. E temos aqui interações com o usuário final. Configurações de instalação, vamos definir aqui o idioma, e aqui colocaremos os dados do prestador de serviço. Segurança web. Por padrão, a solução traz todos os filtros de segurança bloqueados. Malware, spyware, phishing, URLs de spams confirmadas, tudo isso bloqueado. Temos as categorias. Notem que por padrão, o que é bloqueado são os conteúdos relacionados com responsabilidade legal. E é muito simples a gente vir aqui e permitir esse conteúdo. Temos as listas de URLs que são permitidas, não permitidas, agendamentos. Então aqui a gente pode, de forma muito simples, liberar os horários de navegação, as verificações, e aqui a gente tem um item importante, onde muitos prestadores de serviço têm a necessidade de medir o consumo de internet. Quando a gente habilita esse recurso, a gente vai especificar um tamanho. Se aquele dispositivo, aquele device exceder aquele tamanho, a gente tem um alerta. E temos aqui os relatórios. Esse item, apesar dessa tradução aí de report, o objetivo é que algumas URLs, caso necessário, não sejam identificadas nos relatórios. Então, caso a gente tenha uma URL que a gente deseje que essa URL não seja identificada no relatório de acesso à web, a gente inclui essa URL em relatórios. Como foi o exemplo, a gente não salvou. E vamos a um outro item do Web Protection, que é a pesquisa de site. O importante da pesquisa de site é que a gente comece a entender a classificação dos sites relacionados ao conteúdo. Então, o Web Protection ele é baseado em conteúdo e não em URL. E aqui a gente tem o nosso site, que ele está categorizado como negócios e economia. A reputação desse site é 96. E aqui a gente, caso tenha um site com um conteúdo e uma reputação abaixo do que a gente definiu, ele pode ser bloqueado. Vamos consultar aqui um outro site, portais de internet. Vamos buscar o site da SolarWinds. Negócios e economia, informações do computador e da internet. Então a sugestão é que a gente, quando for instalar o filtro de conteúdo num cliente, faça a pesquisa e veja como que o site daquele cliente está categorizado e qual a reputação daquele site. Como a gente já tem o recurso habilitado nesse dispositivo, aqui identificado no painel norte, no painel sul a gente tem uma pasta web, onde a gente vai ter os registros do dia, site, categoria, inclusive a gente pode ter algumas ações desses registros. No nosso exemplo, como a gente acabou de habilitar o filtro de conteúdo para esse servidor, a gente não tem nenhum registro ainda aqui no painel. Como última informação, vamos aos relatórios do Web Protection. Temos o relatório geral,
A gente pode escolher o cliente, o site, os dispositivos e temos também um construtor de relatórios, onde a gente pode selecionar quais os filtros, quais os sites, como a gente vai extrair esses dados. Vamos gerar um relatório exemplo, só para que a gente tenha conhecimento do conteúdo desse relatório. Então aqui o RMM vai gerar um relatório. Esse relatório ele vai estar em branco, porque é um relatório exemplo, mas o objetivo é a gente ter informações do conteúdo desse relatório. Então a gente tem aqui como início do relatório, né, o resumo de toda a atividade web, com as solicitações bloqueadas e as solicitações permitidas. Observe que a gente tem como segunda parte a questão de segurança web e filtragem web. Então lembre-se que todas as URLs, que todos os conteúdos que já são conhecidos, já são classificados como risco, vão ser bloqueados. Temos aqui o uso da largura de banda, a soma de todos os dispositivos, mas podemos também tirar um relatório único exclusivamente daquele dispositivo. Os dispositivos mais ativos, que mais utilizam internet, as categorias mais visitadas e os sites mais visitados. Depois a gente vai entrar aqui num detalhamento da filtragem web e de segurança. O relatório é bastante completo, por isso que a gente tem a opção de personalização do relatório. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse importante recurso da filtragem web. E não esqueçam que hoje filtragem está relacionada com segurança.